Pessoal, estou fazendo aqui esses exercícios e quero explicar para vocês. Vamos ver exatamente como acontece a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Vamos lá, vamos fazer o primeiro exercício. Os estudantes ansiosos chegaram cedo. Vamos direto no verbo chegaram. Quem é que chegaram cedo? Resposta: os estudantes ansiosos. Isso aqui é o meu sujeito simples, tá? Tem o núcleo estudantes e neste sintagma nominal eu tenho o os e o ansiosos. Então eu tenho dois adjuntos adnominais, o artigo e o adjetivo. Aí você pode falar assim, mas ansiosos não é predicativo do sujeito, porque é uma característica nova? Gente, o predicativo do sujeito ele só existe no predicado, não no sujeito. Por isso que se chama predicativo, porque ele vive no predicado. Então, aqui, ansiosos está no sujeito. Faz parte do sintagma nominal, palavras que rodeiam o núcleo. Então, ele só pode ser adjunto adnominal. Não interessa se é característica recente ou antiga, está dentro do sujeito, não pode ser predicativo. Tem que ser adjunto. Ou ele vai ser outra coisa. Pode ser um complemento nominal, mas isso vocês vão ainda aprender. Então, aqui ele é um adjunto, ok? Muito bem. Agora, chegaram é um verbo intransitivo e cedo é adjunto adverbial, tá? Vamos ver o segundo exemplo. Os alunos indisciplinados ficaram comportados. Então, eu tenho ficaram, é o meu verbo. Quem é que ficaram comportados? Resposta: os alunos indisciplinados. Veja bem, os alunos indisciplinados. Eu não falei só os alunos. Os indisciplinados estão dentro deste sintagma. Então, eles fazem parte do sujeito. Aqui eu tenho um sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho um núcleo só e eu tenho dois adjuntos adnominais que falam que são sintagmas de alunos, ok? Então, indisciplinados não é predicativo porque ele está dentro do sujeito, ele é adjunto adnominal. Agora aqui, esse ficaram é um verbo de ligação, gente, porque ele está me dando uma ideia dos alunos que se refere a uma mudança de estado. Porque eles eram indisciplinados, eles são indisciplinados, é uma característica nata deles, porém eles ficaram comportados, eles mudaram de estado. Então aqui eu tenho um verbo de ligação e comportados, agora sim, como está dentro do meu predicado, isso aqui é predicado, tá? Como ele está dentro do meu predicado, comportados é predicativo e eu falo dos alunos que está no sujeito, predicativo do sujeito, certo? Agora sim é predicativo do sujeito. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ligação, mas principalmente porque a característica dos alunos, a nova característica dos alunos está no predicado, tá? E agora o que é importante eu perceber? Aqui em cima, no meu predicado verbal, o núcleo era um verbo, porque era um verbo intransitivo. Aqui, o núcleo é o predicativo. Ele que é o núcleo. Porque o verbo de ligação, ele apenas faz a ligação do sujeito ao núcleo. Então, aqui o meu predicado é nominal, por conta de ter um predicativo do sujeito. Então, reparem bem a grande diferença. E vamos fazer esse último juntos. O juiz julgou inocente o réu culpado. Então, aqui a gente tem o verbo julgou. Então, vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem é que julgou inocente o réu culpado? O juiz.
Então, o juiz é o meu sujeito, tá? Vou pôr ele aqui, grifadinho. Ele é o meu sujeito. Muito bem. Então, vamos analisar aqui dentro do sujeito. A palavra juiz é o meu núcleo, certo? Vou pôr até menorzinho. Deixa eu pôr pequeno, senão vai ficar muito. Núcleo. O juiz é o núcleo, tá? E o é o adjunto adnominal. Aqui eu vou separar porque eu tenho o meu predicado. Então, dentro do predicado, agora vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Presta atenção. Eu tenho o meu sujeito simples, certo? Aqui é o adjunto adnominal, não vou colocar agora, não precisa, vocês sabem. Aqui eu tenho um verbo. Bom, o juiz julgou. Se eu tivesse um ponto final aqui, esse verbo provavelmente seria um verbo intransitivo. Mas não, eu tenho a continuação aqui. Então, eu vou analisar o seguinte, que é um verbo transitivo, tá? Ele julgou. Quem ele julgou? O réu. Ele julgou o réu. Então, o réu é quem ele julgou. Então, aqui, o réu é objeto direto. O réu, tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois termos que não entraram. Aqui, o réu culpado. O réu é objeto direto. Julgou é verbo transitivo. Muito bem. Então, agora nós temos que saber o que é inocente, tá? Que a gente vai mudar de cor aqui. Eu vou colocar uma cor verde. E o que é o culpado? Vou colocar aqui o culpado. Então, vamos ver. Primeira coisa, o juiz, sujeito simples, julgou, verbo transitivo, objeto direto. Aqui no meu predicado, eu falo do juiz? Não. Inocente ou culpado é o réu e não o juiz. Então, eu estou dando uma característica do réu, que é o objeto. Então, o culpado está dando uma característica do objeto. O culpado, presta atenção, o que eu tenho aqui? Olha como é que eu vou pensar. Agora a gente tem dois elementos, tanto inocente quanto culpado. Qual é o mais novo? Qual é a característica mais atual que a gente tem? Aquela que é mais atual vai ser o predicativo do sujeito. Aquela que é mais antiga vai ser o adjunto adnominal. Então, o réu, para ele ser réu, desde o comecinho, ele já era culpado. Então, eu tenho o inocente como uma característica nova, porque veio só depois do julgamento do juiz. Então, o inocente é o predicativo do objeto. É o predicativo do objeto. E o culpado, vamos separar bem aqui para poder pôr tudo. E o culpado é adjunto adnominal. Ok? Então, aqui a gente tem tudo. Aqui, porque já é uma característica do réu, já é uma coisa, não é momentânea, é uma coisa que já veio com ele, não é? É uma característica que já era dele de ser culpado, mas o que houve a mudança? A mudança foi que o juiz disse que ele não era o culpado, o juiz disse que ele era inocente. Então, inocente é uma característica nova. Característica nova, predicativo do objeto, porque a gente está no objeto, e característica mais antiga, adjunto adnominal, certo? Então, olhando aqui, eu vou ter
o meu, vou escrever de novo, sujeito simples, e aqui toda essa parte depois aqui do verbo, predicado. Agora nós temos que ver o seguinte: eu tenho um verbo transitivo, prestem muita atenção nessa parte. Eu tenho um verbo transitivo, então isso me mostra que o verbo julgou é núcleo, certo? Mas eu também tenho um predicativo do objeto que também é núcleo, sem o verbo de ligação. Cadê o verbo de ligação? Está escondido. É como se eu falasse assim: o juiz julgou que o réu é inocente. É como se eu tivesse um verbo de ligação, só que ele não aparece. Mas eu sei que ele existe por causa do predicativo. Então, eu tenho um predicado com dois núcleos, um verbal e o outro nominal. Predicado, verbo, nominal. Bom, pessoal, isso era só para mostrar para vocês como é que é o raciocínio na hora de fazer uma análise sintática, ok? Valeu, até mais!